Podemos sentar. Reverendíssimos Padre Lucas, nosso vigário paroquial, Diácono Carlos Henrique, Diácono Francisco, Diácono Ariston, Diácono Adriano, Excelentíssimos Prefeito Municipal Capitão Nelson, Vereador Alexandre, Deputado Hugo Leal, queridos irmãos e irmãs, prezados e ilustres convidados, irmãos e irmãs paroquianos, caros amigos que nos acompanham na transmissão pela rede social de nossa paróquia. Hoje, a palavra de Deus nos apresenta, a partir do Evangelho de São Mateus, a história de vida do próprio Mateus. Hoje nós nos encontramos com quem era Mateus. E de certa forma, nós também nos encontramos na história dele, porque a história de Mateus não é muito diferente da nossa. Não digo quanto a caminho, a escolhas que foram feitas, eu digo em relação à realidade de que o Senhor um dia nos alcançou. O Senhor um dia foi até nós. O Senhor um dia nos atingiu. E a partir desse encontro com o Senhor, talvez nós possamos começar a falar de uma história com Deus, de uma história pessoal nossa com o Senhor. O Evangelho de São Mateus é o maior evangelho que nós temos aqui, talvez junto aqui com São João, mas é o maior evangelho, o maior número de capítulos pelo menos. E nesse evangelho, São Mateus ele dedica um pequeno versículo para falar dele. Um único versículo. Quando ele diz: partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Ponto. Não falou mais nada. Porque Jesus não escreveu o evangelho, Mateus não escreveu o evangelho para falar dele. Escreveu para falar de Jesus, óbvio. Mas a vida dele também tinha algo de muito relevante para ser falado, que ao dizer sobre ele, sobre a sua conversão, também falava sobre a ação de Cristo. Mateus, ele era um pecador público. Mateus, ele era conhecido porque tinha o hábito ali, na sua profissão, de errar, de pecar, de se desviar, de falhar. Sim, era conhecido os cobradores de impostos, os dessa classe, no tempo de Jesus, eram classificados já como pecadores públicos. E sabemos muito bem que em várias ocasiões Jesus se encontra com os judeus, e quando Jesus se aproximava de grupos chamados de pecadores, isso prontamente era razão de crítica de muitos judeus. Mas isso não impede que o Senhor vá. O que nos aproxima de Mateus? É porque a gente não pode, talvez, pensar no pecado de Mateus e não pensar no nosso. E quando eu falo nosso, é de cada um de nós. A realidade do pecado original dos nossos primeiros pais fez com que eu e você fôssemos pessoas afetuadas ao pecado. Pessoas que com muita dificuldade são fiéis a Deus, com muita dificuldade caminham com o Senhor. Sim, o pecado original nos colocou com uma espécie de defeito de fábrica, em que nós temos uma tendência a errar, uma tendência a falhar. Acontece que a graça de Deus, ela surge para nos ajudar a, tendo essa vontade de pecar, fazer o esforço para andar corretamente, fazer o esforço para andar no modo certo, no modo que Deus pede, no modo da justiça, no modo da santidade. A partir do momento em que nós nos esforçamos para viver de modo coerente, ali nós podemos experimentar a salvação, a liberdade. O pecado, de modo geral, nos faz ficar presos, nos coloca numa condição ali de cegueira, nos coloca em uma condição que vai nos corroendo, vai fazendo mal a cada um de nós e faz mal ao outro também. À medida que a gente vai se libertando do pecado, e aqui qualquer um que já fez a experiência de estar muito apegado a um pecado e percebeu que conseguiu se livrar desse pecado, pode dar testemunho de que a experiência de se libertar do pecado fez com que pudesse experimentar uma liberdade e um prazer
muito maior do que aquele prazer que o pecado nos apresentava. Não é a única história de um cobrador de impostos que aparece no Evangelho. Nós encontramos também a história de Zaqueu, muito famosa, muito conhecida. E é muito interessante a gente fazer um comparativo. O que tem de semelhante e de diferente entre a história de Mateus e de Zaqueu? Os dois eram cobradores de impostos, os dois tiveram seu encontro com Jesus, e os dois, após o encontro com Jesus, levaram Jesus para a sua casa para fazer uma refeição. Naquela refeição, Jesus se encontra com muitos outros pecadores, inclusive com prostitutas. E ali, Jesus ele começa a pregar para aquele grupo de pessoas. Isso há de semelhante entre as duas histórias. Mas há uma diferença crucial entre os dois. Qual é a diferença? A atitude de Zaqueu e a atitude de Mateus. Os dois já tinham ouvido falar de Jesus. No Evangelho que fala a história de Zaqueu, isso é mais explícito. Zaqueu já conhecia Jesus, tinha uma curiosidade de ver quem era Jesus, sobe numa árvore, porque havia uma grande multidão ali que seguia o Senhor, e o Senhor o avista. Jesus o avista na árvore e diz: Zaqueu, desce, porque hoje a salvação deverá entrar na sua casa. E conhecemos muito bem a história como se desencadeia. Mateus não vai até Jesus. Jesus vai até Mateus. Jesus foi até a banca de Mateus. Jesus foi até a cadeira, até a mesa onde Mateus estava lá postado. E lá onde Mateus se colocava, Jesus só diz uma coisa: segue-me. É a única palavra que Mateus registra, que Jesus conta para ele: segue-me. Somente isso. Mateus se levanta, abandona a banca e vai até Jesus. Segue a Jesus. E aqui eu gostaria sim de ficar nesse comparativo, porque não importa se eu e você vamos até Jesus ou se Ele vem até nós. O que importa é a nossa atitude e prontidão de querer caminhar com Ele. Zaqueu teve a atitude de ir até o Senhor e seguiu logo em seguida. Mateus não teve atitude, mas aceitou o convite. Certamente, Mateus já estava ali inclinado a seguir a Jesus. Provavelmente, Mateus já acompanhava alguns grupos ali de discípulos que tinham o hábito de parar na relva, parar nas praças, parar na sinagoga, para ficar ouvindo o que Jesus dizia. Possivelmente, muitas pessoas vinham falando com Mateus sobre um tal de Jesus da Galileia, que fazia uma e outra coisa, que pregava um e outro evangelho próprio. Certamente, quando Mateus encontra com Jesus, ele já sabia quem era Jesus. Senão, esse segue-me ficaria até sem sentido. Como assim vem um estranho, fala, segue-me, e eu vou atrás do primeiro que fala, segue-me para mim? Não tem sentido isso. Mas Mateus já estava com o seu coração sensibilizado. Eu acredito que Mateus não fosse muito jovem, como São João era jovem. Imagino que São Mateus já tivesse uma certa idade, já tinha ali a sua vida estabilizada, provavelmente com a sua família já estruturada, e o seu trabalho era uma importante fonte de renda. Isso fazia com que São Mateus ficasse ainda mais sentado no seu trabalho, sentado no seu ofício, e não quisesse talvez largar ali aquela situação. Não é diferente em muitas situações, quando eu e você percebemos um pecado, percebemos um erro, percebemos uma falha, e vemos que sair daquilo ali talvez nos custe muito. Talvez custe um esforço muito grande, talvez nos custe uma exposição muito grande, talvez até como São Mateus, talvez aquilo ali interfira até mesmo no nosso sustento, na nossa subsistência. Talvez abrir mão daquela situação de pecado para a gente seja um grande sacrifício. Possivelmente Mateus tivesse relutado em muitos momentos a abandonar aquela sua função, porque ele pensava o quanto que ele tomaria de prejuízo, de problemas, de dificuldades, fazendo aquilo.
mas ele foi encorajado por uma palavra: segue-me. São Mateus, de pecador público, não foi só um discípulo seguidor de Jesus, ele se tornou um pregador do Evangelho de Jesus, ele se tornou um apóstolo. É importante observar que apóstolo é o grupo limitado, reservado, 12. E dentre os 12, somente 2 se tornaram evangelistas, João e Mateus. Ele tem o privilégio de escrever o Evangelho inspirado por Deus, que entrou na Sagrada Escritura. Estamos falando de um homem que foi tirado do pecado para servir a Deus. Um homem que foi tirado de onde estava, ali, já habituado àquela vida, para que ele pudesse passar a viver com Deus. Eu acho que é uma ocasião muito, muito grande para que eu e você pensemos em nossa vida, pensemos em nossa história, pensemos em até mesmo nosso presente. É verdade que quando nós nos encontramos com uma realidade de pecado, e aqui vale para toda a realidade de pecado, e todos nós podemos nos enquadrar nisso, todos, sem exceção, todos nós. Quando nós nos encontramos numa situação de pecado, a gente, na nossa consciência, a gente sabe que aquilo ali nos exige um esforço grande para abrir mão. A gente sabe que a gente precisa sair daquela situação para que a nossa consciência fique limpa diante de Deus e aquilo não nos pese diante do juízo de Deus. Mas para a gente é necessária a virtude da humildade, como teve Mateus, como teve Zaqueu, de abrir mão, de se expor, de realmente sacrificar o que era necessário para seguir o Senhor, para renunciar àquele pecado. Quando a gente não tem essa humildade necessária, a gente pode ter a prepotência, o orgulho, a gente começa a justificar o nosso erro. Não, eu faço isso por causa daquilo, por causa daquele, porque foi a pessoa que fez isso, foi a pessoa que me disse isso. Ah, mas eu tenho esse problema, então por isso que eu tive que fazer eu tenho que fazer essa coisa. A gente justifica o nosso erro. Quando a gente não tem humildade, a gente começa a querer encontrar razões externas. Não fui eu que errei, não sou eu que erro, não sou eu que faço coisas erradas, é o outro. Ou são as outras circunstâncias, e a gente acaba com isso, desviando o nosso coração da conversão que merecemos, que devemos passar. Quando a gente realmente se encontra com Deus, é necessário fazer esse ato, né? Abandonar e confiar, se lançar. Eu abandono aquilo que é de errado e me lanço diante de Deus. E aí deixo que o Senhor conduz. Confiar em Deus, confiar na providência de Deus, é entender que Ele vai providenciar o necessário. E eu vou. Ele vai providenciar. Se isso é errado, eu não quero. Eu quero aquilo que vem do que é de Deus. E assim eu abraço o que é de Deus. É aquilo que está na retidão da conduta do Senhor. Hoje nós estamos aqui reunidos numa ocasião também de uma homenagem. Homenagem a um querido que passou pelo nosso meio. Né, um grandioso sacerdote, missionário, que saiu da Holanda e que veio para o Brasil, sem conhecer nada do Brasil. Desse tempo todo, 7 anos foram dedicados aqui na nossa paróquia, especificamente. Dos 48 anos de sacerdócio dele dedicados no Brasil, 7 exclusivamente na comunidade da Trindade. Eu não conheço a história de conversão do Padre Cipriano, não conheço a história lá da juventude dele, não conheço a história vocacional dele, mas sabemos a dedicação dele, do empenho, de se adaptar numa cultura, de se doar dentro de um território que não era seu. Imaginemos se nós estivéssemos na Holanda evangelizando, o quanto que isso nos custaria. Mas a sua vida se tornou evangelho também, de alguma forma. A sua vida se tornou pregação, e hoje nós estamos aqui porque queremos reconhecer o seu legado, a sua história, pela disposição de abandonar o que era necessário lá atrás e doar tudo da sua vida para Deus. Não necessariamente nós aqui teremos que deixar nossa terra, nossa cidade, nossa casa para servir a Deus. Às vezes tem que servir a Deus até em casa mesmo, onde nós estamos instalados. Mas é importante que nós tenhamos essa atitude de não ter medo de se lançar e de perder por causa de Deus.
para ganhar com Deus, nós precisamos estar prontos a perder. São Mateus só pôde ganhar porque aceitou perder. Padre Cipriano também pôde ganhar muito, porque soube perder a sua história, sua cultura, sua tradição, sua família, para se lançar, para se doar. Que seja pelo Evangelho, seja pela história aí de grande reconhecimento desse sacerdote, seja por outros exemplos mais que nós temos, que nós tenhamos essa coragem, essa ousadia. Vendo o que o Senhor nos chama a fazer, possamos nos lançar, sem medo de perder por causa de Deus, sem medo de perder por causa do Senhor. E certamente, como Jesus diz em outra passagem do Evangelho, o Senhor há de recompensar 100 vezes mais, com casa, pai, mãe, irmãos, parentes e bens, nesta vida e na eternidade, com a vida eterna. Que Deus nosso Senhor nos dê a sua graça, nos assista, nos dê a fortaleza, a coragem, a parresia necessária para que a gente possa ser aí homens e mulheres, né, que estão dispostos a largar tudo por causa de Deus e abraçar tudo aquilo que vem de Deus. Que assim seja. Amém.